Fala, fechamento. Yuri Careca na área e trouxe aqui uma questão bem simplesinha para a gente debater as ideias da nossa última videoaula sobre movimentos sociais. Vamos ao texto da questão, então. Tem muita gente sem terra, tem muita terra sem gente. Cartaz do MST. MST, só para relembrar, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Vamos ao comando da questão. A luta pela terra no Brasil existe há décadas e já fez várias vítimas, entre trabalhadores do campo, religiosos e outros. Entre as principais razões dos conflitos de terra no Brasil, pode-se citar. Vamos começar pela última alternativa, letra E. A utilização intensiva de mão de obra permanente, onerando o grande produtor rural. D. A perda do valor da terra agrícola pelo crescimento da industrialização no nosso país. C. A divisão excessiva da terra em pequenas propriedades, dificultando o aumento da produção. B. A concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos e a ausência de uma reforma agrária efetiva. A disputa pelas poucas áreas férteis em nosso território, típico de terras montanhosas. Bom, vamos recapitular o que eu falei na nossa videoaula sobre o MST. Lembra que eu falei que foi um movimento que surgiu entre o fim da década de 70 e o início da década de 80, de base marxista e que teve importante papel na luta no enfrentamento ao regime militar. E tem por objetivo lutar por melhores condições de trabalho e de vida dos trabalhadores rurais e por mudança na estrutura da propriedade de terra no Brasil, onde o latifúndio é dominante. Dito isso, vale lembrar também qual era a época que precedeu o regime militar. Antes do golpe civil-militar de 64, o presidente do Brasil era João Goulart, e Jango tinha sua agenda de reformas, entre elas a reforma agrária. Jango também era considerado pela ala militar, isso descontentava eles, como marxista. Logo, a gente pode ter uma ideia de qual é a alternativa correta da questão. Além disso, é importante ressaltar que com a deposição de Jango, no golpe civil-militar de 64, a sua agenda também não é posta em prática. Muito pelo contrário, ao invés de acontecer a reforma agrária que Jango planejava, ocorre a Revolução Verde, que foi a introdução de máquinas no campo, deixando trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Logo, o MST, que tem por objetivo melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores rurais e também lutar pela mudança de propriedade de terra no Brasil, acho que a gente já pode matar a questão. Vamos começar pela letra E. As principais razões dos conflitos de terra no Brasil são a utilização intensiva de mão de obra permanente, onerando o grande produtor rural? Não existe essa utilização intensiva de mão de obra permanente, justamente por consequência da Revolução Verde. Letra D. A perda do valor da terra agrícola pelo crescimento da industrialização no nosso país? Não. A industrialização do nosso país, e levando a mecanização do campo, valorizou a terra agrícola, mas valorizou para os empresários, para os latifundiários, não para os trabalhadores do campo. Então, letra D também descartamos. Letra C. A divisão excessiva da terra em pequenas propriedades, dificultando o aumento da produção. Não também. Descartamos porque não há essa divisão excessiva. Pelo contrário, há uma concentração excessiva que são os latifúndios. Descartamos também a letra C. Letra B. A concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos e a ausência de uma reforma agrária efetiva. Será que é essa? Letra A. A disputa pelas poucas áreas férteis em nosso território, típico de terras montanhosas. Bom, eu vou deixar para o professor ou para a professora de geografia explicar essa alternativa, mas eu posso afirmar que não há poucas áreas férteis em nosso território. Então, por eliminação, ficamos com a letra B. Entre as principais razões dos conflitos de terra no Brasil estão a concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos, sim, disse na nossa aula que o latifúndio é dominante, e a ausência de uma reforma agrária efetiva, sim. O Jango tinha a reforma agrária na sua agenda, mas sofreu o golpe militar e a reforma agrária não foi posta em prática. Gabarito da questão, letra B. As principais razões dos conflitos na terra no Brasil são a concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos e a ausência de uma reforma agrária efetiva. Valeu, fechamentos. Bons estudos para vocês e se cuidem. Yuri Careca no Explica Enem.